Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 25 de julho, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. O Bitcoin aí um dia um pouco mais pesado, né? Mas ele ainda testando aqui a região do 116, tá? Chegou a violinar no dia de hoje, né? Então deixou um paviozinho ali. Se eu pegar a mínima, foi na casa do 114, acabou reagindo. Agora aí está na faixa do 116,600, tá? Bem, a leitura permanece a mesma, né? Vejo como um primeiro ponto de suporte. Eu só tomaria cuidado com o tamanho de exposição, né? O tamanho de posição nessa região, porque entendo que se ele perder 116, tem espaço de correção até o 112, né? Principalmente para quem está operando as altcoins. Se o Bitcoin for ao 112, as altcoins tendem a sofrer um pouco mais, tá? De qualquer forma, é uma região de suporte, é uma região que eu ainda penso nas compras, e ele precisa romper, né, trabalhar para cima dos 120 mil para realmente a gente ver aí o mercado andando um pouco mais forte numa movimentação de alta. Então, Bitcoin, 116 mil região de suporte, perdendo 116, olhamos ali como um próximo ponto, pensando em novas compras na faixa dos 112. Se por acaso o Bitcoin nos próximos dias aí já vem para romper aí para cima dessa marcação que nós fizemos aqui na região dos 120 mil, a ideia é testar o 123, né, que é o pavio deixado aí recentemente, e aí a gente começa a buscar aqueles alvos da projeção ali pelos indicadores Ficube, né, a projeção do gráfico web, até a faixa dos 128 mil como uma próxima parada, tá? Então, Bitcoin ainda vejo que é para cima, sigo ali com o viés mais comprador, que agora é acompanhar para ver se ele já começa a reagir agora no 116 ou se ainda faz um teste ali no 112, tá? Quando eu venho aqui para minha ferramenta, né, lembrando que o Ficube tem aí a ferramenta para desenhar ali no futuro, né, observar como que os indicadores se comportam ali, inclusive se eu desenho no futuro, você percebe ali um ROC 17 vindo sozinho abaixo de zero, tá? Então, é um ponto que também dá para ser observado. Quando eu pego aqui a minha ferramenta e clico aqui no botão automático, né, que é a nossa inteligência artificial, e peço para gerar uma leitura, por enquanto, a inteligência artificial sugere ainda uma movimentação mais provável na queda, tá? Tá dando ali cerca de 62% para baixo, com 38% ali para cima. É claro que isso aí pode mudar, né, dependendo da movimentação, de como o gráfico ele se configura aí nos próximos dias, tá? Então, assim, a inteligência artificial, a princípio, ela não gosta muito da compra nesta região, tá? Eu ainda sigo ali com um viés mais comprador neste ponto. É claro que se ele perder, tem espaço de correção sim, na minha opinião, ao 112, né? E aí, chegando lá, a gente observa o que acontece, mas fica só esse alerta, tá? Pela inteligência artificial ainda tem essa possibilidade ainda de uma queda um pouco mais para baixo, né? Uma queda um pouco mais para baixo, uma probabilidade de uma queda aí nos próximos dias. Deixa eu dar uma olhada nos 120 minutos, no tempo gráfico menor, para ver o que ela. Qual que é a leitura para um tempo gráfico menor? Inclusive, essa movimentação dos 120 minutos começa a me chamar a atenção, tá? Se esse Bitcoin começar a fechar para cima dessa região dos 116.800, eu entendo que ele marca um pivô aí nos 120 minutos. A ideia é voltar para testar de novo ali a faixa de 119 a 120 mil, que é o rangezinho aí que ele vem andando aí nos últimos dias, tá? Mas deixa eu pegar aqui a inteligência artificial, né, a nossa Athena, para ver o que ela sugere para o gráfico de 120. Então, dá para perceber, né? Os 120 minutos a probabilidade ainda é de alta. Então, pelo gráfico diário, ela não gosta muito da compra. Quando eu vou para o tempo gráfico menor, ela já considera ali uma direção mais favorável, cerca de 60% de probabilidade de subir ali pelo gráfico de 120, contra uma probabilidade de 40% ali de queda nesse gráfico de 120 minutos. Então, ou seja, no curto prazo, né, olhando o tempo gráfico menor, olhando ali com um pouco mais de detalhe a movimentação, ela ainda entende que no curto prazo a gente pode ter uma puxada para cima, pelo menos aí eu entendo que seria para testar esses 120 mil, então vamos seguir acompanhando para ver se realmente acontece, tá? Então, Bitcoin pousado em cima de região de suporte, vamos ver se ele segura aí e manda para testar de novo os topinhos anteriores. Gráfico de Ethereum. Bem, chamei a atenção de Ethereum no dia de ontem, né? Ethereum está numa região ali que eu considero um ponto de suporte, ele acabou segurando. Minha ideia para Ethereum é que ele tente buscar essa região aí dos 345, tá? Então, algo parecido. Desculpa, 345, nossa.
região de 4 mil dólares, né? Essa região de 4 mil dólares, 345, eu não sei de onde tirei 345, mas a região de 4 mil dólares, tá? Que é essa região de topos, né? Ali de dezembro, dezembro do ano passado, né? Algumas altcoins ali estão buscando topos de janeiro, no caso aqui de Ethereum, um topo de dezembro ali que pode ser testado se ele realmente der continuidade na movimentação de alta, tá? Certamente, se eu colocar aqui a inteligência artificial, provavelmente, deixa eu só confirmar, mas provavelmente ele vai sugerir para... Não, vai sugerir para alta, né? Então tá concordando, 68% contra 32%, então a Atena aí sugerindo que ainda é para cima, né? Então, vamos ver se ele realmente faz este movimento. Eu gosto de Ethereum, tenho chamado a atenção em Ethereum aí. Vamos ver se ele consegue buscar pelo menos a região dos 4 mil ali como um próximo alvo, tá? O que seria importante aqui para Ethereum, para quem está comprado agora, é que ele permaneça acima dos 3.450, acima dessas mínimas aí que ele deixou nos últimos 2 dias, tá? Se ele perder, aí já começa a ficar um pouco mais esquisita essa movimentação, porque abre espaço de uma correção ainda maior, tá? Então, vamos acompanhar também, mas de qualquer forma, entendo que Ethereum também segue sendo um candidato de compra. Solana... Vamos lá, pessoal. Solana. Solana é outro candidato que eu gosto para compra. Tá certo que ela começa a voltar um pouco mais do que eu gostaria, que é o 185. Vamos ver se ela começa a fechar de novo aqui acima de 185. Acima de 185, minha leitura seria o quê? Uma tentativa de compra, e a ideia é que ele não volte mais para baixo do pavio que ele está deixando no dia de hoje, tá? Ou seja, daria ali uma oportunidade de compra que o stop continua abaixo do fundo. Primeiro alvo nesse topo, e aí se rompido eu projetaria lá nos 260. Então, entendo que Solana ainda é para cima quando eu olho esse gráfico diário. Vamos acompanhar para ver se ela consegue voltar, né, e começa a ter fechamento aí no diário acima dos 185. Isso indica aí para a gente uma possível, uma formação de um pivôzinho de alta, né, uma possível retomada ali para cima, tá? Então, ainda gosto de Solana, entendo que é um bom candidato e gosto nesta região mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que é a inteligência artificial mostra ali como mais provável, pela inteligência artificial também dando a probabilidade ali de alta para a Solana, cerca de 66% contra 34%, então acaba ali que confirma aí a leitura, vamos ver se dá continuidade. Eu acho que dos que a gente viu até agora, só o Bitcoin ali que a inteligência artificial fica ali com o pé atrás ainda na movimentação de alta, né? A não ser, se for, a não ser no tempo gráfico menor, né? Lá no Bitcoin. Você vai para o tempo gráfico menor, aí ela consegue entender ali que no tempo gráfico menor o Bitcoin tem sim chance de mandar para cima. Já no diário ele fica um pouco mais, uma probabilidade ali para baixo. No caso de Solana e Ethereum, probabilidades aí no diário ainda para cima, quando eu coloco a nossa inteligência artificial para fazer ali a análise, né, gerar ali as informações, tá? Vamos dar uma olhadinha também no gráfico de XRP, deixa eu só apagar, acho que não precisa, né, vamos mudar o gráfico. XRP USD, boa. XRP eu tenho chamado a atenção em 2 pontos, né? Chamei a atenção no primeiro ponto na faixa dos 3,38. Ele até segurou, tentou mandar para cima novamente, não conseguiu trabalhar para cima de 3,65 e devolveu nessa puxada para baixo. Chamei a atenção que se perdesse esse primeiro ponto, o próximo ponto que eu ficaria de olho pensando na compra seria a faixa dos 3 dólares. Então, assim, entendo que o XRP ainda está na região de suporte e que a ideia é que ele segurando por aqui, formando o pivô, tente mais outra pernada para cima, tá? Então, eu gosto da compra, tá em cima de linhas verdes, considero um bom ponto aí para quem procura compra em XRP. Vamos dar uma olhada na inteligência artificial, gerar ali as informações, mesma situação, também confirma ali dando 68% de probabilidade para cima, contra 32 ali para baixo. Então também sugere uma movimentação de alta, né? E aí se eu clico aqui, ele dá um caminho mais provável, né? É claro que nem sempre vai seguir exatamente como está aqui, mas o ponto é o que chama atenção, né? Eu vejo que o ponto ali é um ponto de suporte, aí você coincide aí com essa probabilidade da Athena, que é a inteligência artificial, e isso aí acaba, de certa forma, contribuindo ali, né, com a leitura. Então acaba dando ali mais uma confirmação ali de que realmente pode ser um ponto mais interessante para quem tem esse viés comprador aí em XRP também, tá ok? Então vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, um excelente candidato aí para a gente acompanhar. Ontem nós chamamos a atenção de alguns candidatos, né? E hoje eu fui dar uma olhadinha no gráfico de Etena, né? ENA, que é um gráfico que o pessoal tem chamado bastante a atenção, né? O pessoal sempre tem perguntado, e anteontem ele voltou para testar uma região de suporte, e eu chamei a atenção, pessoal, na minha opinião, aqui é uma região de compra com stop logo abaixo do fundo que ele estava marcando naquele momento.
E olha a movimentação que a Ethereum começa a desenhar para a gente, pessoal. Tem até a setinha ali que nós desenhamos, né? Tá certo que com a movimentação de ontem, inclusive ontem a gente falou dela também, eu ainda chamei a atenção que estava interessante para compra, tá certo que ele deixou um pavizinho um pouco mais para baixo, mas olha a movimentação que ele fez. Imagina que você compra ontem no fechamento ali do candle diário, né, por volta das 21 horas, e está segurando essa operação, já está com 15%, ela chegou a dar 24% ali no movimento rápido, né, de um dia para o outro, já está testando aí o pavio que ele deixou por volta do dia 22, 21 de julho, e se ele romper para cima dessa região, para quem já está comprado, tem a chance ainda de ver ele subindo mais 30%, né? Buscando o próximo alvo, tá? Então foi um dos candidatos que eu tinha chamado a atenção aí nos últimos 2 dias, né? Que eu gostava ali para compra e ele acabou andando, tá? Então, para quem está comprado em Etena aí, né? Conseguiu comprar nesta região, bela movimentação. Agora vamos ver se ele tem força, tá? Para quem está comprado lá de baixo, na região dos 47, eu entendo que nem é para ele voltar mais para este ponto. Se voltar, eu sairia no 0 a 0, tá? Pelo menos eu tiro o risco da operação, né? E evito um stop se ele realmente falhar. A ideia é que ele tem que romper aí 58 e andar, tá, pessoal? Então, ficar de olho, ele começa a ter uma certa reação ali no teste do pavio, né? Eu entendo que é natural que ele faça esse movimento, mas não é para devolver todo esse movimento de alta, não. Pode até ser que ele feche desse jeito, mas aí no dia seguinte ele já tem que dar continuidade para a gente entender que essa movimentação realmente vai ser confirmada, né? Se ele começa a voltar muito mais do que isso, se ele volta, por exemplo, aí para baixo da mínima de hoje, eu entendo que ele está falhando e aí eu vejo que o melhor para quem está comprado seria sair da operação, até mesmo para não deixar ficar no negativo depois, tá? Mas bela movimentação aí de ENA e vamos ver se ela consegue buscar ali próximo dos 70 centavos, que é o próximo alvo. Vamos dar uma olhadinha aqui também com a inteligência artificial para ver o que ela mostra de mais provável. Assim, ela está dando um insight, né? Está dando 100% de projeção de alta. Quando ele gera esse um insight, normalmente é porque ele não tem dado suficiente, né? Alguma questão ali de histórico pode estar afetando e aí ele não gera ali todas as informações. Normalmente ele tem que gerar 2 ali e 100% a gente sabe que não existe no mercado, então aí você fica com o pé atrás, mas de qualquer forma ainda é para cima. Se eu for no tempo gráfico menor, acho que a gente consegue ter uma leitura mais clara ali, né? Provavelmente tem um pouco mais de informação no gráfico, exatamente. É um tempo gráfico menor, com um pouco mais de dados ali, né? Com histórico maior, ele está dando 76% de probabilidade de alta contra 24%. Então, também só complementa ali, né? Acaba andando junto com a leitura que nós fizemos aí nos últimos 2 dias, de que é um ativo ali que está bonito sim para continuar subindo, tá ok? Então, bela movimentação aí de ENA, e vamos acompanhar para ver se ele vai ter força para romper aí para cima das máximas recentes, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Olha, o S&P 500, inclusive ele tem um desenho que eu fiz ontem, né? Que seria o quê? Esperar uma correção próximo dos 6.280 para novas compras. Bem, mercado americano é algo assim impressionante, né? Porque ele nem não corrige, tá? Movimentações bem curtinhas mesmo e já manda tudo de novo para cima, tá? Então, assim, procurar compra e segue a movimentação de alta. Se houver correções aí, procura mais compras, tá? Repara que ele está renovando o máximo histórico hoje de novo, né? Então, ele já está aí na região dos 6.394. A máxima de hoje foi nos... Cadê? 6.395, tá? Então, ele já renovou a máxima histórica mais uma vez no dia de hoje e está subindo ali praticamente sem dar um pullback no curto prazo. Mas, de qualquer forma, se tiver correção, procuraremos novas compras no mercado americano, segue forte para cima. E o DXY, o índice do dólar, né? Vamos dar uma olhadinha, agora a gente gosta sempre de dar uma olhada ali no dólar, até porque se o dólar tiver um comportamento ali mais forte ali para cima ou para baixo, isso pode, de alguma forma, né? E no passado isso aí já afetou mais, né? Hoje até que não faz tanto preço, mas a gente já viu no passado, por exemplo, um dólar forte, fazendo ali o mercado de cripto sofrer um pouquinho mais. Então, é algo que eu gosto sempre de observar, né? Porque vai que acaba tendo esse movimento aí mais para frente, né? Um dólar começando a ficar um pouco mais forte, pode ser ali que, de certa forma, também deu uma segurada no mercado de criptoativos, né? A gente tem aquela condição ali de quando um dólar está mais forte, normalmente é porque está tendo ali mais busca por proteção, né? E aí isso aí pode afetar os mercados ali de risco, né? O Bitcoin já se enquadrou aí bastante tempo nessa condição ali, mercado de cripto de modo geral. Então, quando tinha aí, né, essa aversão ao risco,
o mercado cripto sofria um pouco mais, tá certo que ultimamente isso não tem feito muito preço, tá? Eu tô até vendo ali que o mercado tem trabalhado mais como uma forma de proteção mesmo. Então, em momentos de crise, o Bitcoin está performando bem, né? Então, tem sido até uma forma de proteção, né? Como o ouro, como era o dólar no passado, porque o dólar agora está pesando bastante, né? Tá certo que tem muita coisa envolvida aí para puxar esse dólar para baixo, mas de qualquer forma é um ponto que eu gosto sempre de ficar de olho, né? Então, reparem que o dólar, que a gente já vem comentando há bastante tempo, ele vem numa movimentação forte de queda já faz algum tempo, né? Então, desde janeiro, né? Então, desde ali quando começou toda essa questão aí de tarifas e tudo mais, o dólar simplesmente despencou, né? Então, ele saiu ali da faixa dos 110 aqui o DXY e buscou lá a região dos 96, né? Então, um movimento forte ali de queda. Se eu pegar aqui em variação, toda essa queda do dólar aí já está dando 12%, né? Então, uma queda bem forte para o dólar, para o DXY. Ele vem no movimento de topos e fundos descendentes, mas recentemente perdeu uma região de suporte importante, que era a faixa dos 100 ali, tá? Tenho chamado a atenção, né, que esse dólar, a ideia é testar esse fundo deixado recentemente. Ele está testando o fundo, só que assim, ele já começa a demonstrar uma certa reação, tá? Vamos lá, tá testando o fundo, por enquanto não está perdendo, né? Então, repare que o dólar começa a ter uma reação ali. Eu não vejo que ele reverteu, mas eu já começo a projetar uma possibilidade de um dólar mais lateral, onde eu teria resistência aí próximo dos 98.899 e essa região de fundo. Então, a gente pode ver um dólar começando a lateralizar aqui no gráfico diário, né? Se por um acaso ele começar a trabalhar para cima da região de topos anteriores, aí sim eu começo a projetar um dólar revertendo, principalmente no pullback, e ele formando um pivôzinho para cima depois, tá? Então é uma possibilidade, né, que temos ali que ficar de olho nos próximos dias, próximas semanas. O dólar ele está bem esticado para baixo, ainda tem um viés de continuação ali para queda, mas também tem essa leitura ali de que é um dólar que já começa a ficar um pouco mais lateral, principalmente quando eu olho esse gráfico diário, né? Ele, por enquanto, está respeitando aí essa faixa dos 96.700, e isso pode indicar para a gente um dólar mais lateral neste ponto, tá? Então, vamos acompanhar, caso esse dólar aí comece a pegar uma força compradora ali, um movimento mais forte de alta, se de alguma forma isso pode afetar aí o mercado de criptoativos também, tá? Por enquanto é um gráfico mais lateral, tá segurando o teste do fundo, entendo que pode sim voltar para testar ali próximo dos 99 e aí lá a gente acompanha a reação, beleza? Bem, pessoal, então é isso. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de semana. E semana que vem estamos de volta aí para ver como que o mercado, segunda-feira, né? Como que o mercado cripto reagiu durante aí o final de semana. Tá só lembrando, né? Dê uma olhada na descrição do vídeo. Temos aí os novos planos, né, do gráfico web. Então, para quem pretende aí utilizar o gráfico web, e aí mostrei para vocês ali recurso de inteligência artificial. Tem ali o nosso Prisma, né, que é a ferramenta que nós utilizamos para selecionar os melhores ativos, os melhores criptoativos também. Então, você pode ali classificar pelo Prisma ali no gráfico diário que eu fiz aqui e procurando ali bons candidatos, né? Tudo que está em 7 aqui é que está com movimento ali forte de alta, né? Quando você vem aqui no 6, normalmente é algum ativo que está em pullback, que pode estar dando alguma oportunidade. É sempre bom também fazer a sua análise individual, tá? Por exemplo, aqui PAXG, né, que é o gráfico ali lastreado em ouro, ele está aqui na condição 6, mas eu entendo que a melhor compra seria mais perto ali dos fundinhos anteriores, né? Então seria um ponto que me chamaria mais atenção. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico de EIF. EIF é um que eu estou de olho aqui, tá? Eu gosto dessa região, entendo que pode ser um ponto no curto prazo, que pode mandar lá para os 325 novamente. Tem aqui o gráfico de FAN, deixa eu ver aqui como que tá. Esse aqui é um ativo que vale a pena ficar de olho também, né? Ele fez novo topo, vem corrigindo, tá certo que tomar cuidado, deve ter bastante volatilidade ali, não é uma cripto que eu costumo acompanhar, né? Mas de qualquer forma, ele está chegando num ponto que ele pode ter uma reação no curto prazo, né? Algo aqui perto dessa região que ele ficou ali mais travadinho por volta do dia 6 de julho, né? Que é exatamente onde ele está agora. Então, se por um acaso amanhã e nos próximos dias, pode até ser que hoje mesmo, né? Ele deixe um paviozão, começa a virar para cima, ou amanhã ele faz algo parecido com isso aqui. Eu entendo que pode ser uma tentativa, stop curtinho. É claro que eu não imaginaria ele renovando máxima, tá?
mas pelo menos voltando aqui para testar próximo dessa região, que já daria um retorno interessante. Então, o Prisma ele acaba te mostrando ali candidatos que podem ali dar boas condições de compra, tá? Temos vários ali em condição 7, né? Daqui a pouco eles começam a virar 6 aqui no gráfico diário, e isso indica para a gente um pullback ali, podendo ali dar uma nova oportunidade na compra também, beleza? Então, fiquem atentos, o Prisma também ajuda a procurar os candidatos ali. E além do Prisma e da inteligência artificial, temos também aí os nossos modelos com os indicadores Ficube, né? Então, todos os modelos ali, modelo BO1 com o indicador MIMA-ROC, modelo BO2, BO3, as MIMAs bandas, né? Para quem gosta das bandas. Então, temos vários modelos ali com os indicadores Ficube já pré-configurados, e aí é só vocês clicarem lá para poder acompanhar com os indicadores, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos um bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Um abraço. Tchau, tchau.